Caso clínico. Paciente do sexo masculino, 49 anos, hipertenso há 8 anos, dislipidêmico com histórico familiar de doença arterial coronariana, nega tabagismo e etilismo. Apresenta-se com coriza, congestão nasal, dor de garganta, dispneico e com tosse progressiva. Ao exame físico, a saturação dele estava 88, frequência respiratória de 36 e a ausculta revelou estertores crepitantes nas bases pulmonares. Relata que teve contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19 há uma semana. Qual o diagnóstico mais provável? E você, como médico, o que você deve fazer? Meu nome é Nicolas Zanin e hoje a gente vai falar um pouco sobre Covid-19. Para a gente entender tudo isso, a gente tem que falar um pouquinho antes sobre a origem da doença. Desde a década de 60, uma recombinação de coronavírus em animais resultou em surtos de infecção de coronavírus em humanos. Foi identificado 7 cepas diferentes. A gente tem HCOV-229E, até a mais recente que é a SARS-CoV-2. Pensando em vocês, a gente criou essa tabelinha aqui, onde vocês vão poder identificar o ano de descoberta e o gênero. A que a gente tem que focar mais é a última, que aconteceu em 2019, que é a SARS-CoV-2. A SARS-CoV, MERS-CoV e a SARS-CoV-2, elas são todas doenças respiratórias bem severas e fatais. Mas por que só a última que gerou toda essa pandemia mundial? Bom, a última, a SARS-CoV-2, ela tem uma disseminação muito mais alta que as outras, ou seja, a transmissão dela ocorre de forma muito mais fácil. Para a gente continuar entendendo um pouquinho mais sobre a origem, a gente tem que entender todas as famílias e variantes que existem dentro da família Coronaviridae. Existem 5 variantes atualmente. A primeira é a alfa, a que apresentou uma alta taxa de transmissibilidade. A segunda foi a beta, que não era tão transmissível quanto a alfa, mas ela já apresentava uma capacidade de infectar pessoas já vacinadas ou que já tinham tido contato com o vírus. Então, ela foi a primeira variante que soube driblar o nosso sistema imune. A gama é a famosa nem-nem. Não era nem tão transmissível e não conseguia driblar tanto o nosso sistema imunológico quanto a beta. Já a delta, ela apresentava uma alta taxa de transmissão, de transmissibilidade, e a infecção de pessoas já vacinadas era muito alta também. E a Omicron, ela era das 5, a que tinha a maior taxa de transmissão e a maior taxa de reinfecção, ou seja, tanto pessoas vacinadas como pessoas que já tiveram Covid pegavam de novo. E a fisiopatologia? A fisiopatologia ainda está sendo estudada nos dias de hoje, mas a gente já consegue ter uma noção boa do que se trata. O Covid-19 é uma infecção respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2, que entra na célula hospedeira através da enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2. Vai levar ao alinhamento negativo dessa enzima, que é também conhecido como downregulation, que vai levar a lesões múltiplas em vários órgãos do nosso corpo. Por que isso acontece? Isso acontece porque a gente tem o receptor de entrada desse vírus em diversos órgãos do nosso corpo, que vai levar esse comprometimento mais sistêmico. O downregulation, ele também leva o acúmulo excessivo tóxico da angiotensina 2 no plasma. Esse processo vai induzir uma síndrome de desconforto respiratório agudo e uma miocardite fulminante que a gente consegue ver em pacientes com um quadro um pouco mais grave. Continuando falando um pouco da fisiopatologia, a gente tem a análise do sequenciamento de RNA das células únicas derivadas principais dos sistemas fisiológicos humanos. O que isso quer dizer? Bom, a gente tem alguns órgãos que eles podem ser considerados os mais vulneráveis a essa infecção pelo SARS-CoV-2, por conta da sua expressão de ACE2, que vai levar às famosas manifestações extrapulmonares. Que órgãos são esses? A gente tem os pulmões, o coração, o esôfago, os rins e a bexiga. Continuando falando da fisiopato, por que é uma doença que acomete tantas pessoas mais velhas e não tanto as crianças? Ele é menos prevalente nas crianças, essa é a forma correta de se dizer. As crianças, com idade menor que 10 anos, elas possuem naturalmente uma menor expressão da ECA2 no epitélio nasal, quando comparadas aos adultos. Isso pode indicar um dos motivos dela ser menos prevalente em crianças, mas ainda é um tópico que precisa de um pouco mais de pesquisas para a gente poder bater o martelo. Falando um pouquinho sobre a epidemiologia, esses são os dados atuais. Os casos confirmados até hoje são de 35 milhões, os casos recuperados é de 34 milhões e os quebrados, com uma letalidade de 2% e uma incidência de 16.908 e óbitos acumulados de 690 mil.
Mas esses dados eles mudam todos os dias. Para você ficar de olho e acompanhar de perto essa mudança, você pode pegar seu celular e escanear esse QR Code que vai levar para um site do governo onde tem um painel interativo que você vai ter dados em tempo real a respeito das contaminações, dos casos e dos óbitos e dos casos recuperados do Covid-19. Qual é o grupo de risco principal? Pessoas com hipertensão, diabetes, imunossuprimidas, portadores de neoplasia, DPOC, nefropatias e hepatopatias. São todas comorbidades que deixam o indivíduo mais suscetível a uma infecção e podem significar um sinal de um mau prognóstico para esse paciente. Vale ressaltar a importância da idade. Se você puder decorar uma coisa dessa aula, guarda isso. O COVID ele tem uma relação muito forte com o aumento da idade. Ou seja, quanto mais nova a pessoa, melhor o prognóstico. Quanto mais velho, pior o prognóstico. Falando agora um pouquinho sobre a classificação. Aqui eu separei em leve, moderado e grave. Leve, a gente está falando dos assintomáticos ou com sintomas leves, tá? Então é tosse, fadiga, febre. E às vezes, em casos menos frequentes, o paciente pode apresentar uma anorexia, uma cefaleia, até uma rinorreia, uma anosmia, diarreia e até vômitos. No quadro moderado, ele entra no quesito da dispneia não hipoxêmica, que é um quadro geral pior, com uma desidratação mais significativa e uma tosse mais intensa. Também pode estar acompanhada de uma febre mais alta que perdura por mais ou menos 3 dias. Já a grave, ela está incluída na categoria com uma dispneia com hipoxemia, que já vai levar a gente a suspeitar de uma pneumonia intersticial e uma piora do quadro geral. Pode evoluir para uma insuficiência respiratória, necessitando até de uma ventilação mecânica com ou sem sinais de choque. Como que a gente pode se prevenir do Covid, né? Eu acho que todo mundo, nessa pandemia, ouviu muito sobre lavar a mão, passar álcool em gel. Isso é muito importante. O higiene pessoal acentuado, ou seja, constantemente lavar a mão, evitar de levar a mão aos olhos e à boca, isso já ajuda demais a impedir essa transmissão. Também é muito importante a gente manter o distanciamento social. E quando tossir ou espirrar, é sempre importante cobrir a boca e o nariz com a face interna dos cotovelos, dessa forma. As manifestações clínicas de febre, tosse e dificuldade respiratória de qualquer intensidade já devem ser indícios para o paciente procurar um atendimento médico adequado. Quais são os sinais e sintomas típicos da doença? A gente tem visto muita tosse, febre, mialgia, cefaleia, dispneia, odinofagia, rinorreia, anosmia e hiposmia. Mas também pode manifestar alguns sintomas gastrointestinais, como diarreia, náuseas e vômitos. Continuando falando dos sinais e sintomas, a gente tem alguns sinais e sintomas que são específicos de lesão de órgão-alvo. O que eu quero dizer? Lembra quando eu falei no começo que tinha algumas manifestações extrapulmonares? Quando esses órgãos já estão acometidos, além do pulmão, pode apresentar esses sintomas. Aqui eu separei cada sistema, cada órgão, com a possível sintoma, como por exemplo, o sistema nervoso central, a gente tem a degeneração de neurônios e um edema. Nos pulmões, pode gerar um edema extensivo, formação de microtrombos, fibrose, exudato, fibromixoide celular, infiltrados inflamatórios, formação de membrana hialina e muito mais. Coração, também, infiltrados inflamatórios, atrofia, rins, uma necrose focal, vasculite, no pâncreas, uma inflamação, danos nas ilhotas, na vascularização. Tem um aspecto vascular bem importante no COVID também, que pode levar a um aumento da permeabilidade, que vai gerar uma perturbação da microcirculação e ativação da coagulação. Os músculos, ele pode sofrer até uma necrose das miofibras e atrofia. Então, o que a gente tem que focar? A gente tem que focar bastante no aspecto inflamatório da coisa. Lembrando que é uma doença inflamatória. Então, diversos órgãos e sistemas vão ser acometidos por conta de um edema, por conta de uma inflamação, beleza? Falando agora um pouquinho da investigação diagnóstica. Qual que é um ponto crucial da nossa investigação é a anamnese. Primeira coisa que a gente tem que ver com o paciente que está chegando com queixa similares aos sintomas do COVID. Ele foi vacinado? Se sim, quantas doses tomou? Isso é imprescindível porque é uma das perguntas cruciais que vai mudar até a nossa conduta diante do caso. Os critérios diagnósticos, a gente pode ter diagnósticos confirmados, presumidos e descartados. Os testes mais importantes que tem que ter é o PCR positivo, que é em suave de nasofaringe, né? Ou escarro, ou secreção traqueal, que daí vai confirmar de cara o caso, não precisa se preocupar. E quando você acha que o paciente pode ter, é quando ele tem um quadro clínico um pouco mais sugestivo, né? É legal também fazer uma imagem radiológica, né? Podemos fazer uma TC de tórax que
já é um pouco mais invasivo, né? Com achado compatível, independente do PCR para Covid-19. Ou seja, quando a gente está com dúvida se é ou se não é sempre bom prevenir. Então, manter o paciente em isolamento para evitar que, se ele estiver com Covid, outras pessoas contaminem. E a gente poder descartar esse diagnóstico, a gente pode ter uma imagem tomográfica não sugestiva e um PCR de Covid-19 negativo. Um outro diagnóstico possível que justifique todos os sintomas que o paciente está tendo. Quais são os exames essenciais para o diagnóstico? A gente tem o famoso PCR, né, que a essa altura do campeonato acho que todo mundo conhece, e o teste de antígeno. É um exame imunocromatográfico rápido que, ao invés de detectar o material genético do vírus, como o RT-PCR, ele vai identificar as proteínas do SARS-CoV-2. É muito mais rápido, ou seja, esse é o grande diferencial dele, ele é prático e rápido. Quais são os exames complementares? Aqui pode assustar vocês, mas a gente tem diversos exames complementares. A gente tem que pensar neles, principalmente quando o paciente apresenta sintomas extrapulmonares, ou ele já apresenta uma comorbidade ou fator de risco, e a gente quer avaliar melhor o prognóstico desse paciente, garantir que o COVID está acometendo só os pulmões ou outros órgãos. Então a gente vai pedir também um hemograma, um LDH, um TGO-TGP, um dedímero, uma CK, uma troponina, creatinina e ureia, principalmente para a gente analisar o comprometimento renal, né, que pode ser uma complicação do quadro, e gasometria também. Continuando na investigação diagnóstica, a gente pode fazer uso de outros exames, se a gente ainda está com dúvida ou, de novo, se o paciente já tem algum fator de risco ou já tem algumas comorbidades associadas ao quadro atual dele. Um eletrocardiograma ele é muito bom para pacientes acima de 60 anos ou cardiopatas prévios. Exames de imagem, a gente pode fazer uso tanto da radiografia, tanto da tomografia. Na radiografia, a gente vai analisar a presença de opacidades ou condensações. Na tomografia, a gente tem as opacidades, imagens descritas como vidro fosco. É bem característico esse vidro fosco, mas não é patognomônico. E a sorologia, ela perdeu a relevância no cenário atual. Por quê? Porque a sorologia ela ia dar positivo para todo mundo que desenvolveu o anticorpo para o SARS-CoV-2. Isso são tanto pessoas que foram vacinadas, como pessoas que já foram infectadas com o vírus. Então, no cenário atual, ele acabou perdendo um pouco a relevância. E o tratamento? Vamos começar o tratamento pelo isolamento em um local adequado. Medidas de prevenção e controle da infecção, para não deixar que essa infecção se espalhe e contamine mais indivíduos. A gente pode fazer o tratamento dos sintomas se tiver grave ou ele realmente precisar. Otimização dos cuidados de suporte, então se o paciente estiver dependendo de um oxigênio ou coisas do tipo. E suporte orgânico na doença grave ou crítica. Aí sim é quando o paciente já está internado, aí ele precisa de um suporte constante e tudo mais. A gente tem alguns aspectos muito importantes no tratamento. Eu vou começar pelo primeiro, que é o local de cuidado. Quando que a gente vai mobilizar o nosso paciente conforme os sintomas dele? A gente tem na doença leve, que pode ser tratado tanto numa unidade de saúde ou numa instalação comunitária ou até em casa. O mais importante no quadro da doença leve é o isolamento domiciliar. Na doença moderada, é a mesma coisa da doença leve. Então, unidade de saúde, instalação comunitária ou até em casa. Mas o isolamento domiciliar ele pode ser considerado um paciente de baixo risco. Se o paciente já tem algumas comorbidades, já tem uma chance maior de piorar, então é melhor a gente ficar de olho nesse paciente para evitar que ele piore. Na doença grave, a gente já tem que procurar um estabelecimento de saúde apropriado. O que eu quero dizer com isso? A gente está pensando em um estabelecimento onde, caso ele piore e precise de uma internação, ele não precisa se locomover, ele consiga ter esse atendimento no próprio estabelecimento. Então, o hospital já seria o suficiente. Agora, para um estado de doença crítica, ele precisa estar em um estabelecimento que tem uma capacidade de possuir uma unidade de terapia intensiva para realizar os cuidados mais intensivos caso o quadro do paciente se torne crítico. Tratamento. Para o quadro leve, o que a gente tem que fazer? Principalmente, prevenção e controle da infecção. Então, a gente tem que pensar bastante no isolamento e na higiene e o manejo de sintomas. Então, um paciente, muito provavelmente, num quadro leve, vai apresentar febre, dor, que ele pode tomar um paracetamol, um ibuprofeno. No caso da tosse, a gente sempre tem que aconselhar o paciente a evitar de deitar de costas, porque isso acaba tornando a tosse ineficaz. Então, se ele deitar de bruços, pode facilitar um pouco a respiração dele e melhorar essa tosse. A disfunção olfatória normalmente tem uma melhora espontânea, então não tem nada que a gente possa fazer. E cuidar de suporte se necessário, nutrição, hidratação e monitoramento leve. Quando que a gente vai definir um quadro moderado? A doença moderada, suspeita ou confirmada, ela vai ter sinais clínicos de pneumonia, mas sem sinais de pneumonia grave. Então,
tratar essa diferença do quadro moderado para o quadro leve. Também a gente vai fazer a prevenção e o controle da infecção, ou seja, o isolamento e o higiene, o tratamento dos sintomas e cuidado de suporte. Aí já pode chegar um pouco mais pesado nesse quesito para a gente evitar uma piora desse quadro, e o monitoramento também é mais estrito. Então, sinais e sintomas de progressão da doença de maneira estrita. Então, deixar ele mais próximo para a gente acompanhar melhor a evolução desse quadro. No quadro grave, a gente tem duas categorias. A gente tem em adultos e em crianças. Em adultos, eles têm que apresentar sinais clínicos de pneumonia, mas pelo menos um dos seguintes. Esse aqui eu não vou falar porque é muito protocolo, tá bom? Mas nas crianças é a mesma raciocínio, sinais clínicos de pneumonia e pelo menos um dos seguintes, e daí tem 4 ao invés de 3 dos adultos. Se você quiser, pode tirar um print e dar uma lidinha que é bem decorada essa parte, então bem adiante. Qual é a importância disso tudo? A gente tem que saber identificar um caso grave. Esse é o basal, tá? Então, a gente tem que saber diferenciar um quadro leve do moderado para o grave, porque no grave que a gente vai ter que atuar mesmo, que a gente vai ter que tomar medidas para melhorar esse prognóstico do paciente. Também voltamos ao local de atendimento, então tem que ser uma unidade de saúde mais apropriada e tem que sempre avaliar o nível de fragilidade do paciente através da escala clínica de fragilidade. Período de isolamento, prevenção e controle da infecção, que a gente já falou muito. Oxigênio. É muito bom a gente induzir, fornecer uma oxigênio terapia suplementar imediata em todos os pacientes com sinais de emergência. A gente tem a meta de uma saturação acima de 94%. O tratamento grave, sim, é muita coisa, mas esse tratamento é mais específico aos sintomas e os cuidados de suporte. Então, por exemplo, por que a gente tem que fornecer fluidos e eletrólitos? Para a gente fazer esse manejo hídrico do paciente e garantir que ele não tenha nenhum distúrbio hidroeletrolítico. Febre e dor, mesma coisa, paracetamol e ibuprofeno. Tosse, mesma orientação de evitar deitar de costas, né? Dispneia, manter o paciente em um ambiente fresco e incentivar o relaxamento. E daí tem toda a fisioterapia de respiração que o paciente pode fazer. Tem pacientes que apresentam um quadro de ansiedade, delírio e agitação. Cuidados bucais para o paciente que está internado é muito importante também, a gente não relevar esse cuidado, que é muito importante. E o suporte básico da saúde mental e psicossocial para esse paciente é de extrema importância. Os quadros de depressão pós-pandemia e durante internações de Covid têm aumentado significativamente. Continuando o tratamento do quadro grave, a gente pode fazer a profilaxia do tromboembolismo venoso, tanto que a gente já faria para adultos e adolescentes hospitalizados, agudamente enfermos com Covid-19, a gente vai fazer essa profilaxia da mesma forma que a gente faria para os pacientes que não estão com Covid. Mas a gente tem que prestar atenção que a gente só pode fazer essa profilaxia desde que não hajam contraindicações. Antimicrobianos, a gente pode fazer se tiver alguma suspeita clínica de infecção bacteriana, e do corticosteroides, a gente pode fazer essa terapia com uma baixa dose intravenosa oral com dexametasona ou hidrocortisona durante 7 a 10 dias nos adultos com doença grave ou crítica. Quadro grave, aqui a gente tem 2 medicamentos recentes, tá? Então, é o Profármaco, que é o Remdesivir, que não é mais considerado uma terapia experimental, tanto nos casos graves como nos casos mais leves, com fatores de risco, que é um medicamento venoso, ou seja, vai exigir uma internação, mas é uma dose única durante 3 dias, na primeira 200, depois 100. E o tratamento precoce, a gente pode fazer hoje o uso do Paxlovid. Esse medicamento foi muito usado nos Estados Unidos e tem mostrado uma eficácia muito boa, que é pacientes com um risco maior, mesmo vacinados, ou eles podem apresentar um fator de risco mais significativo. Então, eles podem ser imunocomprometidos ou já ter uma idade mais avançada. E depois, seguindo com o tratamento com monitoramento, alta e reabilitação, se o paciente tiver a melhora do quadro completa, e os cuidados paliativos se ele tiver alguma sequela. De novo, esses 2 fármacos é a novidade do momento, então, se vocês quiserem impressionar os professores de vocês, é só falar desses medicamentos, que eles são a última tecnologia que está sendo usada no tratamento do Covid. As complicações, a gente tem as complicações graves e as não graves. As graves é que vai ter o acometimento dos pulmões, rins, coração, que vai levar a uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, uma piora, né, de doenças pré-existentes ou um agravo dos órgãos extrapulmonares. E as complicações não graves, a gente tem o prejuízo no olfato, no paladar, sintomas de ansiedade, depressivos, fadiga, fraqueza muscular e falta de ar. Isso daí pode persistir durante um tempo, eles costumam aparecer depois de 2 a 3 semanas da resolução do quadro, mas são quadros que a gente não está tratando no momento, só se aparecer algum sintoma um pouco mais grave, mais significativo.
Essa foi a aula de Covid. Queria agradecer muito a presença de todos. Se você curtiu, não esquece de deixar um like. Qualquer dúvida é só deixar na aba dos comentários que a gente vai fazer de tudo para responder o mais rápido possível. Meu nome é Nicolas e muito obrigado por ter assistido até aqui. E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.